Eu vou usar aqui um exemplo de como eu fiz para vencer o medo de falar em público. Eu tinha muita vontade, eu tinha grandes oportunidades para falar em público e eu me boicotava demais, estava sempre com insegurança, me travando e perdi várias oportunidades na vida lá atrás por ter esse pânico de falar em público. E eu vou te contar aqui como é que eu fiz, né? Talvez o seu caso não seja medo de falar em público, mas você pode ir adaptando para o seu caso, tá? Primeira coisa que é fundamental você aprender: coragem não é ausência de medo. Uma pessoa extremamente corajosa não é uma pessoa que tem medo. Uma pessoa extremamente corajosa é uma pessoa que faz apesar do medo. Então, o medo ele vai continuar acontecendo na sua vida, isso é natural, só que ele não vai tomar conta da sua vida. Ele não vai tomar conta do seu dia. Ele vai acontecer por um espaço de tempo bem curto e você vai dominar ele e você vai à frente. Então, a primeira coisa que você tem que deixar presente para você é: eu vou sentir medo, isso é normal, e o que vai definir se eu sou uma pessoa corajosa ou não é se eu vou enfrentar esse medo ou não. Eu vou te contar um segredo aqui: sempre que você enfrenta o medo, você vence ele. O que é o medo, né? Você tem um desejo da sua alma, algo que você quer fazer. Então, se você tem esse desejo, você tem um sonho, aquilo já é seu por um direito divino, aquilo é seu. E a única coisa que você precisa fazer para conquistar esse sonho é enfrentar esse medo. Então vem o desejo de algo que é seu, o medo, e aí uma vez que você enfrenta ele, vem o seu prêmio, vamos chamar assim na sequência. Então, o medo ele vai acontecer, isso é super natural, só que ele não vai permanecer com você, você vai enfrentar e vai vencer. O que você pode fazer anteriormente para ter mais chances de enfrentar o medo ali na hora H e vencer ele? É preparar sua mente. Então na aula 2 eu falei bastante sobre isso, né? É usar todas aquelas técnicas e ideias para deixar sua mente no positivo. Então quando eu estava querendo vencer esse medo de falar em público, eu ficava repetindo para mim mesmo, eu fazia visualizações de fechar os olhos e me imaginar falando em público, eu escrevia no papel e sempre no positivo, dizendo que sim, eu sou uma pessoa que tem facilidade para falar em público, sim, eu sou uma pessoa que adora fazer isso me traz prazer, alegria, eu compartilho a minha mensagem com outras pessoas e essas pessoas são beneficiadas, são transformadas. Eu sou muito mais útil para o mundo compartilhando essas mensagens do que guardando para mim. Então eu ficava constantemente repetindo, escrevendo isso para que a minha mente fosse entrando em sintonia com isso. Nosso cérebro, ele sempre quer entrar em congruência com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa. Então, eu por falar tanto isso, repetir para o meu cérebro, a hora que eu ia falar em público, ele precisava entrar em congruência com isso. E ele me dava uma série de estados de recursos para que eu pudesse fazer aquilo. E para mim foi muito gratificante quando eu comecei a falar em público e sentir prazer. Eram momentos incríveis, até hoje é assim, são momentos de muita alegria para mim e eu trabalhei para acontecer isso. Não nasci com nenhum dom, muito pelo contrário, tinha muita dificuldade, sofria bastante com isso, mas trabalhando a coisa aconteceu. Outra coisa que você pode fazer e é importante é legendar os sentimentos. O que eu quero dizer com legendar os sentimentos? Então, quando eu estava ali prestes a fazer uma palestra, dar uma aula, vinha um sentimento, que eu poderia chamar ele de medo e poderia começar a legendar ele assim: nossa, eu tô com medo, acho que eu vou esquecer aquilo que eu tenho que falar, nossa, acho que eu vou gaguejar, nossa, será que as pessoas vão gostar de mim, será que não vão gostar de mim, será que as pessoas vão fazer perguntas que eu não sei responder? Poderia legendar dessa forma. Não, eu legendava diferente. Quando vinha essa sensação, né, que sim, era um medo, uma insegurança, eu legendava da seguinte forma: essa sensação, isso que eu estou sentindo, é só um sinal de que eu me importo. De que eu me importo com a minha mensagem, de que eu me importo com essas pessoas que estão aqui e de que eu quero fazer o melhor por eles. Então o meu corpo está em hiperfoco, ele está em estado de alerta e ele está literalmente bombeando sangue para todas as partes do meu corpo, ele está me dando muito foco para que eu possa realizar a melhor palestra, a melhor aula e transformar essas pessoas que estão aqui. Eu tenho esse propósito muito grande,
né, de ajudar as pessoas a serem tudo que elas podem ser, para que elas possam vencer esses medos, realizar seus sonhos, e eu ficava repetindo isso constantemente. Então, a hora que eu estava ali minutos antes da palestra, da aula, de uma reunião importante, vinha essa sensação, que sim, é um medo, mas eu começava a legendar ela como algo positivo. O meu cérebro, de novo, para entrar em congruência com isso, me dava um estado de recurso incrível. Outra estratégia aqui que eu usei, que você pode utilizar, eu vou chamar isso de uma estratégia bônus, que é o quê? Se comprometer com os outros. Então, no meu caso, eu falava para todo mundo, se tiver uma palestra, pode me chamar. Alguém, né, numa situação assim de trabalho, numa reunião, alguém quer fazer uma pergunta? Eu quero, né? Eu ia em eventos, né, onde as pessoas abriam para perguntas, e muitas vezes eu pedia para fazer a pergunta só para poder trabalhar nessa coisa de vencer o medo. Então, o que é essa coisa de se comprometer com os outros? Eu comecei a falar para todo mundo que sim, que eu gosto de falar em público, que isso me faz bem e que pode contar comigo. Se tiver uma oportunidade aí no seu trabalho, na sua escola, para uma palestra, me chama, porque eu adoro fazer isso. O que acontece? Quando você se compromete com muita gente, que você vai fazer algo, às vezes você tem mais medo de não cumprir com esse comprometimento do que de ir lá e fazer. Então, eu utilizava o medo a meu favor. Eu literalmente colocava um medo maior do que aquele para que na hora H eu pudesse ir lá e fazer. E naturalmente você vai fazendo, né? Às vezes com um pouco mais de medo, às vezes com menos, e isso vai se dissipando na sua vida. Você vai adquirindo esse controle cada vez mais. E aí vem o seu prêmio. Aí você começa a realizar aquilo que você gostaria de realizar. Porque o medo é assim, se você enfrenta ele, você vence e ele termina com relação àquilo. Se você não enfrenta, né, mesmo, por exemplo, quando eu não enfrentava o medo de falar em público, não é que passava o evento e o medo ia embora, ele ficava comigo. Eu ficava sempre pensando, poxa, e se tiver uma oportunidade de novo, será que eu vou ficar com medo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? É infernal viver assim, ninguém merece viver dessa forma. Então, siga esses passos aqui que eu tenho certeza que ele vai ajudar você demais.